Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Eu me chamo Caroline Argolo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, ao nosso cronograma, melhor dizendo, de direito administrativo, tratando sobre o tema controle da administração pública. E para iniciar a nossa discussão sobre esse tema, a gente vai trazer aqui agora um conceito de José dos Santos Carvalho Filho, que consegue resumir em que consiste esse controle da administração. Vamos lá. Controle da administração pública para José dos Santos Carvalho Filho é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos que nós veremos que existem vias tanto jurídicas como administrativas para exercer esse controle, certo? Então é um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativo por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão, então não apenas de fiscalização, mas também de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. Então, resumindo, recapitulando, temos que controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão dos atos administrativos em quaisquer esferas do poder, tá bom? Vamos lá, esferas do poder e de poder. Então vamos lá. A gente iniciou com esse conceito, né, trazendo a ideia de que nós temos tanto vias administrativas quanto judiciais, certo, para exercer esse controle, e também trouxemos a partir desse conceito a ideia de que tanto a fiscalização como a revisão de atos, ela emana aí dessa lógica empregada pelo exercício do controle da administração pública. Agora, a partir desse conceito e a partir já dessas considerações que o conceito traz para a gente uma série de informações importantes, a gente vai trabalhar importantes iniciais, a gente vai trabalhar com a classificação doutrinária desse controle, tá bom? Então, nós temos algumas divisões de classificação e dessa classificação, a partir dessa classificação, a gente consegue dar um passo a mais nessa temática de controle da administração pública e se aprofundar mais, conhecer, né, compreender em que consiste efetivamente esse controle. E aí vocês vão conseguir, inclusive, fazer um link com alguns exemplos, com situações que vocês eventualmente tenham passado ou que tenham, né, a trabalhar, que tenham trabalhado nessa área, ou tenham ouvido falar nessa área, nessas circunstâncias, ou tenha, inclusive, visto alguma reportagem acerca do tema. Então, a partir do momento que a gente conceitua e agora a gente vai classificar, eu imagino que vocês já consigam também compreender e recordar aí alguns exemplos que eventualmente vocês já tenham já conheçam, né, sobre essa questão do controle, né, sobre que sejam, de fato, reflexo desse controle. Então, quanto à classificação, no que diz respeito à classificação, nós temos uma primeira perspectiva, que é quanto à natureza do órgão controlador. Tá bom? Então, primeira classificação, podem colocar aí na anotação de vocês, letra A, quanto à natureza do órgão controlador. Nós temos que essa primeira classificação, nós temos enquanto controle legislativo, controle judicial ou controle administrativo. Portanto, quanto à natureza do órgão controlador, temos que esse controle ele pode ser legislativo, ele pode ser judicial e ele pode ser administrativo. O controle será legislativo quando for executado diretamente pelo Poder Legislativo, certo? E é chamado de controle parlamentar direto, tá? Ou mediante o auxílio dos tribunais de contas respectivos, que tem aí uma ligação, digamos assim, com o Poder Legislativo. O controle judicial ele será exercido, claro, pelo judiciário e sempre mediante provocação, já que eu estou diante aí dessa necessidade de provocação. Se eu estou falando de controle judicial, eu estou falando de necessidade de provocação do judiciário e ele pode ser feito por qualquer interessado, tá? O controle, ele se restringe, e aí isso é importante, o controle judicial, ele se restringe aos aspectos de legalidade. O que eu estou dizendo é que o judiciário ele não pode intervir no mérito administrativo, né? Vocês
Nós estudamos isso quando tratamos sobre atos administrativos. Então, esse controle do judiciário, ele não pode interferir no mérito, que tem aí que é esse, digamos, esse espaço de discricionariedade do administrador, mas ele irá sim verificar a legalidade daquele ato que foi eventualmente executado, certo? Ele vai verificar, vai fiscalizar ou até fazer com que seja revisto determinado ato administrativo que tenha sido executado. E temos ainda o controle administrativo propriamente, né? Vimos que nós temos o controle legislativo, o judicial e o administrativo. E esse controle administrativo, ele decorre da autotutela, decorre do princípio da autotutela. Mediante provocação ou de ofício, nós sabemos, inclusive, é o que o nome já sugere, né? Autotutela. Então, pode ser tanto por provocação ou de ofício, a administração pública poderá revisar os seus próprios atos. Irá, de certo, manter, digamos, coordenações, órgãos, pessoas, servidores fiscalizando, mas ela também poderá rever os seus próprios atos, tanto nos aspectos de legalidade quanto ao mérito, né? Quanto em aspectos de conveniência da sua manutenção. Então, essa autotutela, ela abrange tanto a possibilidade de anulação quanto a possibilidade de revogação. Anulação de atos que sejam ilegais e revogação de atos que não sejam mais oportunos, interessantes para a administração pública. Então, quanto à natureza do órgão controlador, esse controle ele pode ser legislativo, judicial ou administrativo. Agora, classificação 2, então ponham aí letra B. Né, falamos quanto à natureza do órgão controlador, agora nós vamos tratar de quanto à extensão do controle. Vamos lá. Esse controle, ele pode ser interno ou externo. Temos, enquanto controle interno, aquele que é exercido dentro do mesmo poder. Nós temos controladorias internas, nós temos órgãos, como havia mencionado há pouco, né? Nós temos órgãos, setores internos de determinada repartição que podem exercer, que devem, que exercem esse controle interno do exercício da atividade, do próprio exercício administrativo, né? Da atividade administrativa em si. Então, quanto à extensão, poderá ser interno, será interno quando for exercido dentro do mesmo poder, tá? Sendo manifestação, neste caso, do poder hierárquico, e aqui eu estou tratando, quanto ao mesmo poder, eu estou dividindo enquanto poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Se eu estiver dentro desse mesmo poder, ainda que seja uma repartição distinta, mas que seja, por exemplo, a controladoria do Estado, né? Não está ali dentro daquele mesmo órgão, mas está inserido dentro do mesmo poder. Então, se eu estou ali dentro do mesmo poder, eu estou diante de um controle no que diz respeito à classificação, cuja extensão ela é interna, né? Ou melhor, classificação cuja extensão eu vou considerar esse controle interno, melhor formulado dessa forma, dessa maneira. Bom, ele poderá também ser externo. Temos que o interno desde que seja exercido dentro do mesmo poder, ao passo que o externo é aquele que é exercido por entidades diferentes, né? A gente tem aí como exemplo o controle finalístico que é exercido pelo Ministério sobre aqueles atos praticados pelo INSS. Espera aí, o que é que eu estou falando? Recordem aí da aula de organização da administração pública, recordem aí da possibilidade de criação de entidades, de entes, né, da administração indireta. E aí, existe essa possibilidade. Quando eu crio uma nova pessoa jurídica, quando eu estou descentralizando, né, a administração pública, estou criando, por exemplo, uma autarquia. A gente não vai, claro, retomar essa temática aqui, estou apenas recordando alguns pontos para que vocês consigam entender o que é que eu estou tratando aqui nessa classificação, né, enquanto à extensão, eu estou falando que ele é externo. Porque eu tenho um exercício, neste caso aqui, digamos que a União, digamos não, que a União criou, né, essa autarquia chamada a INSS, a Previdência Social, e aí temos que o Ministério
responsável, ele exerce algum tipo de controle, mas é um controle finalístico, não é um exercício de hierarquia, mas ele exerce sim algum tipo de controle sobre aquela autarquia. E aí, nisso que eu estou tratando aqui, quando eu falo quanto dessa classificação quanto à extensão de um controle externo, porque é um controle que é diferente, um controle que é exercido por entidades diferentes e que não é um controle que deriva do poder hierárquico, certo? Esse controle externo, ele também, para além dessa entidade divergente, ela pode, que não emana, portanto, né, do poder hierárquico, ele também pode ser exercido, esse controle externo, por particulares, pelo cidadão. Ele também exerce, pode e deve exercer esse controle diante aí de atos realizados pela administração pública. Seguindo aqui, ainda nesse ponto de classificação, temos o item C, digamos assim, né? Classificação quanto ao âmbito de atuação, tá? Falamos da classificação quanto à natureza do órgão controlador, falamos sobre a classificação quanto à extensão do controle e agora vamos tratar sobre a classificação quanto ao âmbito de atuação. No que diz respeito ao âmbito da atuação, esse controle ele pode ser por subordinação ou por vinculação. Será por subordinação aquele realizado pela autoridade hierarquicamente superior a quem praticou o ato, ou seja, eu estou tratando aqui de órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica da administração pública. Ou ele será por vinculação, quando decorrer do poder exercido pela administração direta sobre as entidades descentralizadas, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco, não se caracterizando como subordinação hierárquica, eu também já havia antecipado isso para vocês, mas como uma supervisão ministerial, controle finalístico, são expressões que vocês podem encontrar na doutrina ou em questões de prova, tá bom? Ainda acerca de classificação, anotem aí a letra D. Então, classificação quanto à natureza. Esse controle, no que diz respeito à natureza, ele poderá ser de legalidade, tá? Ou de mérito. O controle de legalidade, ele é exercido com o intuito de analisar se o ato foi praticado em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, dentro das determinações legais, porque vocês vão se recordar que o princípio da legalidade é um dos princípios que regem a administração pública. Já o controle de mérito é um controle que deve ser exercido, aí vejam, com a intenção de verificar a oportunidade e conveniência daquele ato administrativo. Então, esse ato que está sendo ali exercido, controlado, né, aquele ato que está eventualmente sendo controlado, quando eu trato de um controle de mérito, eu estou verificando se ele ainda é oportuno, se ele é conveniente, se a sua manutenção ela é oportuna ou conveniente. Mas nesse caso, enquanto controle de mérito, a competência ela é exclusiva do próprio poder que atua, né? Enfim, que executou o ato. Então, não há que se falar, por exemplo, em controle de mérito do judiciário exercido sobre o poder executivo, sobre determinado ato que o poder executivo tenha exercido. Não há que se falar em controle de mérito quando poderes são diferentes. Esse controle de mérito ele é exercido dentro do mesmo poder, tá bom? Porque a análise de mérito, a análise de oportunidade e conveniência, ela está ali dentro do âmbito daquela caixinha da discricionariedade do gestor, da discricionariedade da administração pública. Bom, a gente tem também uma importante consideração a fazer, que no que diz respeito ao judiciário, eu falei aqui para você já que não é possível essa análise de mérito do judiciário, mas o judiciário ele precisa sim, ele deve sim verificar, uma vez que seja provocado, por óbvio, ele deve verificar se de fato aquele ato ele está dentro daquela caixinha da discricionariedade. Porque vejam que discricionariedade não pode ser e não é sinônimo de arbitrariedade. Então, se ainda no exercício da discricionariedade, ou se valendo, melhor dizendo, do exercício da discricionariedade, determinado gestor público comete, em verdade, um ato ilegal, né, fazendo uso aí dessa sua
discricionariedade ou mau uso da sua discricionariedade, por óbvio, o judiciário poderá sim intervir e analisar, porque ele não vai estar analisando o mérito, ele vai estar analisando ilegalidade, porque se eu extrapolo, eu estaria diante aí de um desvio de poder, um desvio de finalidade, depende da narrativa que é apresentada. Então, sim, esse controle de mérito, ele jamais será exercido por um poder divergente, porém, o Poder Judiciário pode analisar e deve analisar, uma vez provocado, os limites dessa discricionariedade, porque a discricionariedade ela está prevista e limitada em lei. E se eventualmente esse limite, né, ele não é respeitado, e o gestor acaba por cometer algum ato que seja irregular, um ilícito administrativo, de certo, caberá aí uma análise e uma verificação do judiciário, uma vez provocado acerca da matéria, tá bom? Vamos seguindo. Por fim, aqui, enquanto classificação, temos aí a letra E, anotem, por favor, quanto ao momento de exercício. E aqui é bastante simples. Quanto ao momento de exercício, essa classificação, esse controle, melhor dizendo, ele poderá ser prévio, concomitante ou posterior. Bom, a gente não precisa aprofundar muito aqui nessas informações, porque é uma compreensão básica de gramatical, digamos assim, né? Esse controle prévio, ele vai ser realizado antes da formação do ato, certo? É possível, por exemplo, a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir a prática de determinado ato ilegal. Então, nós teremos aí diante de um controle quanto ao momento do exercício, um controle prévio. Temos o controle concomitante, que é aquele que é exercido ainda durante a execução da atividade controlada, como a gente tem, por exemplo, a fiscalização de execução de determinada obra pública, e temos ainda esse controle que pode ser, sim, posterior, uma vez que seja verificada a regularidade, né, e conveniência diante de atos administrativos já praticados na sua inteireza. Então, é possível que esse controle seja posterior, é possível que a gente verifique aí a regularidade desses atos, ainda que eles já estejam concluídos, ainda que eles já tenham sido praticados em sua inteireza, tá bom? Tratamos sobre os conceitos, deixa eu só acompanhar aqui o tempo. Tratamos sobre o conceito, tratamos sobre a classificação desse controle da administração pública e agora vamos tratar sobre o seguinte item: provocação da administração pública. Quem pode provocar? Quais instrumentos de provocação, de controle? É isso que a gente vai tratar agora neste tópico. Bom, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 34, temos que são a todos, aí eu estou lendo exatamente o inciso para vocês, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, tá bom? Então, essa provocação ela vai dar ensejo à instauração de um processo administrativo, porque a gente já sabe que a administração pública ela é regida pela formalidade. Então, é necessária a instrução de processos administrativos para as tratativas no âmbito da administração. E não é diferente aqui. Essa provocação ela vai ensejar, sim, a instauração desse processo administrativo. E a instauração poderá ser por meio de, essa provocação poderá ser por meio de, aí vamos lá, item 1, representação. 2, reclamação. 3, pedido de reconsideração. No que diz respeito à representação, temos que ela será usada por um particular, certo? Que requer a anulação de um ato lesivo de interesse público. Agora, esse peticionante, ele não é diretamente prejudicado. Quando o peticionante não é diretamente prejudicado, ele fará uso da representação, tá? Ele tem ali, ele requer a anulação de um ato lesivo a interesse público, mas ele não é diretamente lesado por aquele ato que ele está ali combatendo. Por exemplo, nós temos aí o pedido, como exemplo, né, o pedido de impugnação de um edital de licitação feita por um cidadão que não é licitante, que não é um pretenso licitante, mas que acompanha procedimentos licitatórios e ele eventualmente verifica lá
que, por exemplo, na listagem de documentos que são exigidos para habilitação, existe um documento que não é razoável que esteja ali naquela listagem para que você se habilite para um processo licitatório, né? Ou ele vai impugnar determinado edital de concurso público de determinado município, porque ele verifica que foi solicitado um documento que não é proporcional, que não é razoável, né, que é incompatível até com o cargo, melhor dizendo, o cargo que será executado, né, uma vez você seja aprovado naquele concurso. Então, veja que ele não é diretamente lesado, mas há, de alguma forma, uma lesão ao interesse público, daí fará uso da representação. Por outro lado, nós temos a possibilidade desse processo administrativo ser instaurado através da reclamação. Já na reclamação, esse ato de impugnação, ele visa a retirada de uma conduta administrativa que viola direito do peticionante, certo? Direito preexistente do peticionante. Aí eu vou dar como exemplo um pretenso licitante daquele mesmo edital de licitação que eu mencionei, que pode ser impugnado. Então, veja que ele é um licitante, ou ele pretende, né, ser habilitado naquele processo licitatório, e ele identifica, por exemplo, algum documento que não deve constar na lista de habilitação, mas consta lá no edital, tá bom? Então, nós temos aí a representação e a reclamação. E, por fim, temos que essa provocação, essa instauração, ela pode ocorrer através de um pedido de reconsideração. Então, o nome já sugere aí que é uma reavaliação, certo? Então, por meio do qual se peticiona requerendo uma reanálise, né? Uma retratação da autoridade pública no que diz respeito a determinada conduta que tenha sido previamente praticada, tá bom? Então, no que diz respeito a essa provocação da administração pública, temos que essa provocação dará ensejo à instauração de um processo administrativo, certo? Haja vista aí a formalidade que rege a administração pública, e temos que essas provocações, essa provocação ela poderá ser através de representação, de reclamação ou de pedido de reconsideração, tá? Vamos seguindo. Temos ainda a possibilidade de recursos administrativos. Então, anotem aí o nosso próximo tópico, recursos administrativos. O tópico 1, nós falamos sobre conceito. No tópico 2, nós tratamos sobre classificação. No tópico, perdão, 3, nós falamos sobre a provocação da administração pública, né? De que maneira a administração pública pode ser provocada a instaurar processos administrativos para reanalisar os seus atos, enfim, né, no exercício dessa fiscalização ou de revisão desses atos que foram executados por ela. E agora temos o tópico 4, que é o recurso administrativo, recursos administrativos. Bom, no que diz respeito aos recursos administrativos, nós temos a súmula vinculante número 21, que é importante que a gente mencione aqui, é uma súmula que certamente vocês já conhecem, e diz o seguinte: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios, né, em dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, o recurso administrativo ele é gratuito, ele não pode se exigir nenhuma condição para que se recorra. Então, isso, inclusive, é a inteligência da súmula vinculante número 21. Ainda no que diz respeito aos recursos administrativos, eles estão lá previstos no artigo 56 da Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processos Administrativos. Então, nós temos ali a previsão desses recursos incerta, uma previsão incerta em lei, artigo 56. Quem são esses sujeitos legítimos, né, para a interposição de recursos? Temos que são sujeitos legítimos para a interposição de recursos os titulares de direitos, tá? Os titulares de direitos e interesses que forem parte dos processos. Temos ainda aqueles cujos direitos ou interesses foram indiretamente afetados pela decisão que está sendo recorrida, tá? Pode ser que não seja uma decisão contrária diretamente a ele, mas houve uma afetação indireta, então ele também é sujeito interessado para interposição de recurso. E temos ainda as organizações e associações quando a gente estiver diante aí de direitos que são direitos e interesses difusos. Mas a gente vai dissecar um pouco mais aqui esses legítimos para a interposição de recursos, sobretudo aqueles que são legítimos para a interposição de recursos que tratem sobre direitos difusos e direitos coletivos, tá bom?
Então, segura um pouquinho que a gente volta aí para esse tópico, para esse item com mais profundidade. Seguindo aqui no que diz respeito aos recursos, quais são as suas características, né? Quais as características dos recursos administrativos, né? Esses recursos que, portanto, estão ali naquela, digamos, nós temos que, enquanto o controle da administração pública, ele pode ser tanto no que diz respeito à fiscalização quanto à revisão de atos. Então, nessa caixinha de revisão, quais são as características dos recursos administrativos? Temos que ele pode ser interposto por meio de requerimento. Ele deve trazer a exposição, né, na sua exposição, os fundamentos para esse pedido de reexame, claro, e salvo uma disposição em contrário, terá efeito devolutivo, tá? Então, ele não tem um efeito suspensivo automático, ele tem um efeito devolutivo, salvo uma disposição contrária, não suspendendo, portanto, a eficácia da decisão que está sendo recorrida, que está sendo combatida. Então, isso é um ponto importante, né? O efeito desse recurso, isso também é importante que a gente consiga fixar. Então, ele, via de regra, é um efeito devolutivo, salvo uma vez que haja aí uma previsão, uma determinação contrária, o que quer dizer, portanto, que aquela decisão que está sendo combatida, o efeito dessa decisão não é suspenso, a sua eficácia ela continua aí enquanto está sendo combatida, enquanto está sendo recorrida, tá? Aí também, em relação a essa possibilidade de recurso, uma outra informação importantíssima, na verdade a gente está trazendo na aula só as informações extremamente importantes acerca de cada tema, porque, claro, a gente não consegue esgotar todo o tema em uma aula de 1 hora, mas a gente consegue trazer aquilo que é mais importante, aquilo que é cobrado em prova, aquilo que vocês de fato precisam saber para que, enfim, as temáticas estejam aqui bem fixadas. Então, um ponto que também é de extrema importância no que diz respeito a esses recursos é que não há, nos recursos administrativos, a vedação para lembram vocês veem isso lá em processo civil, né? Vedação a reformar-se impede, não há aqui no direito administrativo. O que quer dizer, portanto, que uma decisão ela pode, uma vez que seja objeto de recurso, ela pode piorar a situação do recorrente, tá? Então, assim, não há qualquer vedação a reformar-se impédios, o que quer dizer que uma decisão proferida em sede de recurso, ela pode sim vir a piorar a situação daquele que requer, do requerente, daquele recorrente. Ela pode sim vir a piorar, porque não há qualquer tipo de vedação nesse sentido. E outro ponto também importante é que a coisa julgada administrativa, por óbvio, ela define somente uma situação que não poderá mais ser objeto de recursos de discussão na esfera administrativa, tá? Não é porque eu tenho uma coisa julgada administrativa que eu não posso mais, por exemplo, recorrer ao judiciário para discutir determinada temática. A coisa julgada administrativa, ela sim o é apenas na esfera administrativa, não impedindo, portanto, que ela seja discutida numa esfera judicial, certo? Tá bom? Então, é importante que vocês tenham também em mente isso, porque muitas vezes vocês podem encontrar aí narrativas que tratam de uma coisa julgada administrativa e dão a entender que, por ser coisa julgada, né, vocês não focam no administrativa, por ser coisa julgada, não teria mais qualquer tipo de discussão acerca daquela matéria, e não é verdade. A coisa julgada administrativa, assim o é, né, ela determina tão somente que aquela situação não poderá ser objeto de apreciação mais na esfera administrativa, tá bom? Bom, tratamos aí sobre recursos, né, sobre, enfim, né, tratamos sobre características dos recursos, tratamos sobre quem são essas pessoas que podem recorrer, né, tratamos aí sobre pontos que são importantes no que diz respeito a essa possibilidade, sim, de reforma em prejuízo do recorrente. Não há essa vedação como há lá no processo civil, tá? Perdão, como há em outras esferas. E temos que aqui, essa expressão de coisa julgada, define tão somente a situação em que não poderá ser objeto de apreciação no âmbito administrativo. Vamos agora tratar, deixa eu só ver qual é o nosso próximo tópico, nós vamos tratar sobre ações judiciais de controle. Vamos lá, aqui o objetivo não é uma aula técnica para ensinar
como fazer ações, não é esse não é o objetivo. Aqui o objetivo é que a gente trate, que a gente anuncie quais são essas ações judiciais de controle, trazendo as características de cada uma dessas ações judiciais de controle, para que vocês consigam identificar o que é que cabe em cada circunstância, certo? Então, a gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui e já inicia o segundo bloco tratando acerca dessas ações judiciais de controle, que é justamente o nosso tópico para que a gente consiga concluir, é o nosso último tópico para que a gente consiga concluir a nossa temática de controle da administração. Então, até então, falamos com mais precisão, com mais detalhes dessas ações de controle administrativo, embora tenhamos mencionado esse controle, que o controle pode ser também legislativo, judicial, né, não só exercido pelo executivo, por exemplo, e na próxima, agora no nosso próximo bloco, a gente vai tratar precisamente das ações judiciais de controle, voltando a dizer, na perspectiva de anunciá-las e trazer quais são as características mais importantes de cada uma delas, para que a gente consiga identificar onde cabe, quando cabe, cada uma, quem é legítimo para impetrar cada uma dessas ações, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.